Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista aqui em São Paulo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a PTI. O que é PTI? PTI é púrpura trombocitopênica imune ou idiopática. O valor normal das plaquetas é de 140, 150 a 450 mil. Então a gente fala que a pessoa tem uma plaquetopenia quando tem menos do que os 140 mil. Acontece sangramento espontâneo, do nada você sangrar quando está menos de 10 mil plaquetas. Menos de 30 mil plaquetas, você está sujeito a ter algum sangramento se bater, se tiver alguma coisa mais grave. Acima de 30 mil plaquetas é relativamente seguro, você não vai ter um sangramento a não ser que a gente faça um corte, uma incisão, né? E, por exemplo, para a cirurgia, a gente considera, para a maioria das cirurgias, um nível de 50 mil um nível seguro. O diagnóstico a gente faz com o exame de sangue, então a gente coleta o hemograma, coleta também um tubo de citrato, que é um outro tipo de anticoagulante, para ver se não tem uma plaquetopenia falsa. Essa plaquetopenia falsa acontece quando a sua plaqueta coagula com um anticoagulante que ela não deveria coagular. Daí, na verdade, você não tem uma plaquetopenia, mas sim uma pseudoplaquetopenia, quer dizer, uma plaquetopenia falsa. E aí não vai ter nenhum sangramento, nenhum risco, não tem nada, não é nenhuma complicação, é só uma disfunção da sua plaqueta com o anticoagulante que a gente usa. Então a gente muda o anticoagulante e aí consegue fazer o diagnóstico. Nos adultos a gente recomenda fazer o mielograma, porque a gente tem que excluir que essa queda de plaqueta não é uma leucemia, não é uma mielodisplasia, não é uma aplasia, uma outra doença que está começando. A plaquetopenia imune, ela acontece geralmente após um quadro infeccioso, que aí pode ser desde um resfriado comum, uma rubéola, um sarampo, até infecções pelo vírus C, da hepatite C e o vírus do HIV. Outras causas também comuns de plaquetopenia imune são as doenças imunológicas, as doenças reumatológicas. Essas doenças, como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, podem causar uma queda da plaqueta por fazer um anticorpo contra a sua plaqueta de uma maneira errada. Depois que se você encontrar uma causa, então se tem hepatite C, se tem hepatite B, se tem HIV, o ideal é tratar junto com o tratamento da PTI, tratar também a infecção que causou. No caso de resfriados, gripes, essas coisas, a gente acaba não tendo muito o que fazer, então a gente só trata a PTI. No caso de doenças reumatológicas, a gente trata a doença reumatológica, porque o tratamento é bem parecido com o tratamento da PTI, e aí vai melhorar as duas coisas ao mesmo tempo, porque na maioria das vezes a plaquetopenia é um sintoma dessa doença reumatológica. Então, qual que é o tratamento de escolha? O tratamento de escolha é fazer com que o seu anticorpo seja destruído, ele tem uma noção de que não precisa mais ser produzido. Então a gente diminui sua defesa com imunossupressão. A principal imunossupressão que a gente escolhe é o corticoide. Naqueles pacientes que não podem usar corticoide, a gente pode usar a imunoglobulina. A reação do organismo é o seguinte, ele pega e faz você tem aqui sua plaqueta, aí a gente faz um anticorpo e aí esse anticorpo ele vai comer sua plaqueta. O que a gente faz com a imunoglobulina é pegar e fazer uma imunoglobulina, ela vai grudar nesses anticorpos e aí com isso o seu organismo vai parar de destruir suas plaquetas. Então esse é o mecanismo. O problema é que se a gente não tratar a doença de base, isso daí vai ficar voltando. Por isso que a imunoglobulina não é um tratamento de escolha para ficar usando direto, né? Porque você tem que ficar usando mais ou menos cada 20, 30 dias. E aí, nesses pacientes, o que a gente faz? A gente acaba tentando outras imunossupressões. Então a gente tem azatioprina, tem danazol, tem ciclosporina, tem ciclofosfamida, tem rituximab. Todas essas medicações têm uma taxa de resposta mais ou menos de 30%. Elas servem como segunda linha para aqueles pacientes que não podem usar o corticoide por algum motivo, ou para aqueles pacientes que também não podem fazer esplenectomia, ou seja, tirar o baço. Por que a gente tira o baço? Porque é lá que estão guardados seus anticorpos, então às vezes a gente tirando o baço vai ter uma resposta ótima, tá? E aí não vai precisar ficar tomando nenhuma medicação. A gente tem as novas drogas, que é o Eltrombopag e o Romiplostim, que são medicamentos aumentando a produção da sua plaqueta, e com esse aumento da produção da plaqueta você não dá conta de produzir anticorpos contra
essa quantidade absurda de plaquetas. Quais são os riscos dessas novas drogas? Os riscos são trombose, porque você pode aumentar muito a produção da sua plaqueta, e outro risco que também acontece é que se você para de usar a medicação, volta a cair a plaqueta, porque a gente não tratou o mecanismo imune que estava causando a queda da plaqueta. Bom, PTI é uma doença crônica, mais ou menos 60% dos pacientes. E o mais importante, acho, dessa doença é você saber que mesmo que fique com a plaqueta um pouquinho mais baixa do que o normal, não é um risco aumentado e nem um risco muito grave para você, tá? Era isso que eu tinha para contar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Sugestões, mandem lá na minha página do Facebook, na minha fanpage. Curte e compartilha o vídeo para mim.